capital. E falando de preocupação, tem crescido sim o número de pessoas, né, com a deficiência, né, em termos de saúde mental, sem precedentes, com o número também de afastamentos do trabalho por transtornos como ansiedade e depressão. Esses números são números em que conversava agora há pouco com o advogado trabalhista Henrique Messias. Ele falava que de 2020 para 2024 aumentou em mais de 400% o número de pessoas afastadas do ambiente de trabalho por complicações, debilitado inclusive por conta de danos provocados em sua saúde mental. Henrique, muito obrigado pela presença. Vamos falar um pouquinho dessa realidade hoje. O povo brasileiro tem vivido exatamente por uma série de pressões no ambiente de trabalho e que isso também tem gerado um afastamento de muitos profissionais, é isso, do dia a dia de suas atividades? Boa tarde. Isso, boa tarde, Viderlan. Boa tarde aos amigos que nos acompanham através de Gazeta News. É isso, Viderlan. Infelizmente, você já bem colocou o número, né? A gente tem cada vez, o número é cada vez maior de pessoas que se afastam do trabalho em virtude de uma doença, de um adoecimento causado pelo trabalho, que não é um adoecimento físico, mas um adoecimento mental. Há exemplo de situações como depressão, como ansiedade, como síndrome de burnout. Essas pessoas são levadas ao limite e, em virtude disso, adoecem e precisam se afastar do trabalho. Esse número é cada vez maior, 400% de 2020 para 2024, quase 70% de 2023 até 2024, e por isso providências precisam ser tomadas. Agora, quais providências? Vamos falar um pouquinho das duas partes. Primeiro, a empresa. O que é que a empresa ela tem que adotar também como providências para evitar que esse tipo de situação venha fazer o dia a dia ficar ainda mais complexo com a ausência de um profissional por conta de sua saúde mental? Perfeito, Viderlan. No ano passado, diante da identificação desse número cada vez maior de pessoas afastadas por doenças mentais, questões mentais relacionadas à saúde, o Ministério do Trabalho determinou que a empresa atualizasse, que todas as empresas atualizassem agora, até maio de 2025, seus programas de gerenciamento de riscos. A partir de agora, todas as empresas, à exceção de MEIs, empresas de pequeno porte e microempresas, precisam atualizar os seus programas de gerenciamento de risco, PGR, para incluir nesses programas a avaliação dos riscos psicossociais. É esse termo que a regra usa, que são exatamente aqueles riscos que levam ao adoecimento mental do trabalhador, como, por exemplo, excesso de jornada de trabalho, metas inalcançáveis, assédio moral praticado no ambiente de trabalho, até assédio sexual, se for o caso. Então, as empresas precisam, é determinação da legislação do Ministério do Trabalho, que até maio de 2025 avaliem esses riscos, incluam esses riscos no programa de gerenciamento de riscos e, se identificados, o Viderlan, precisam, inclusive, criar um plano de ação para diminuir esses riscos, para evitar esse adoecimento. Agora, no caso do trabalhador, o que é que o trabalhador ele precisa ficar atento? Tem a questão do autoconhecimento. É óbvio que, sendo um advogado, falar sobre questões de saúde acaba sendo bem específicas, né? Te limitam Sim. bastante. Mas vamos falar um pouquinho do trabalhador em si. O que é que ele tem que observar para ter a certeza que está tendo a saúde mental dele comprometida e que ele precisa se afastar? Viderlan, a gente tem, como eu disse, a obrigação da empresa de cuidar desses riscos. O trabalhador, se ele identifica que naquele ambiente de trabalho ele está exposto a esses riscos, ele precisa buscar a empresa, precisa, inclusive, se for o caso, fazer denúncias na empresa, para a empresa, para o compliance, para a ouvidoria, para que providências sejam tomadas. Então, o que a gente pode colocar é que, em relação ao trabalhador, cabe identificar e denunciar, se for o caso. Mas a principal obrigação para evitar que isso aconteça é do empregador, é do empresário, é do gestor daquela empresa, que a gente sabe que, infelizmente, isso tem acontecido cada vez mais. Agora, quando falamos da Previdência Social, né? Quando esse laudo é emitido e que coloca, por exemplo, o profissional com a necessidade de se afastar. E automaticamente existe também a rotina dessa pessoa fora do ambiente de trabalho. Isso precisa ser muito bem pesado, Henrique, para que a empresa, por exemplo, não possa ser também vítima de uma situação que não seja verídica com aquele profissional? Sim, Viderlan, acontece, a gente sabe, né? Quem é que atesta que aquele profissional está incapaz para o trabalho? É o médico que acompanha aquele profissional. Vai dizer, olha, o trabalhador X, ele não pode trabalhar, ele está incapaz e ele, por isso, vai ter que ficar em casa. Mas isso não autoriza esse trabalhador, por exemplo, que está fazendo outras atividades que
essas atividades vão de encontro àquela limitação que ele tem. A gente está falando de doenças mentais, mas fica mais claro no exemplo de doença física. Por exemplo, o trabalhador tem uma limitação na coluna, mas ele está ali regularmente praticando atividades físicas, ele está na academia, por exemplo, ele está postando isso nas redes sociais, o que vai de encontro àquela limitação que foi atestada pelo médico. Então, é preciso que o trabalhador também tenha conhecimento e consciência disso e que ele respeite aquelas limitações para que ele fique, para que ele se recupere o quanto antes, para que ele possa voltar ao trabalho. Henrique, o que é que a lei diz? Quando, por exemplo, um profissional ele recebe esse atestado, né, de um médico, ele passa por uma perícia, Sim. obviamente também até a Previdência Social chegar e dizer assim, precisa se afastar. A princípio, 3 meses, ele precisa regularmente também passar por outras etapas também de perícias. Como é que funciona? O que é que a lei diz a respeito desse assunto? Perfeito, Viderlan. O que a legislação diz? Quando o trabalhador fica incapaz para o trabalho mais de 15 dias, ele precisa ser encaminhado para a Previdência Social, para o INSS. Então, o trabalhador foi atestado que ele está com uma doença, uma depressão severa, por exemplo, e o médico disse que ele precisa se afastar por 60 dias. Os 15 primeiros dias são pagos pela empresa, a partir do 16º ele é encaminhado para a Previdência Social. Lá na Previdência Social ele vai fazer uma outra perícia, submeter um outro laudo, um outro exame pelo médico, e o médico vai dizer que aquela doença, existe uma previsão de que ele fique incapaz para o trabalho de 60, 90, 180 dias. Então, o INSS vai acompanhar isso e somente quando o INSS atestar que aquele trabalhador pode voltar ao trabalho, ele volta à atividade normal. Agora, como podemos comprovar que a doença necessariamente ocorreu, foi provocada, foi desencadeada naquela pessoa por conta de um excesso de trabalho? Vamos lá. Perfeito, Viderlan. Isso é uma pergunta que a gente enfrenta quase que diariamente na nossa Justiça do Trabalho, porque a gente sabe que existem doenças que são causadas sim pelo trabalho, mas outras são causadas por outras situações que não o trabalho. O trabalhador, por exemplo, a gente está tratando de doenças mentais, ele pode ter uma depressão em virtude de exposição ao risco no ambiente de trabalho ou não. É uma questão genética, uma questão familiar, algum fato que tenha acontecido, como o falecimento de um parente muito próximo, por exemplo. E aí, Henrique? Se aquele trabalhador, ele diz que aquele adoecimento aconteceu em virtude do trabalho, é preciso que um profissional médico ateste isso. O médico vai fazer a avaliação, vai preparar um laudo e vai dizer, olha, realmente aquele problema de saúde está relacionado ao trabalho. Ou não, aquele problema de saúde não tem relação com o trabalho. Se tem, a empresa tem responsabilidade, Viderlan. Se não tem, a empresa não tem essa responsabilidade. E cabe ao médico afirmar isso. Qual o prazo que as empresas têm para poder se adequar àquilo que a legislação agora coloca, né? Para essas normas serem cumpridas e garantir também a saúde mental de seus colaboradores, Henrique? Perfeito, Viderlan. Veja, a preocupação com a saúde física ou mental deve existir sempre. A gente sabe que um meio ambiente de trabalho saudável tem como consequência o aumento da produtividade. Isso é importante e interessante para todo mundo. Mas essa regra específica de avaliar os riscos psicossociais e colocar no programa de gerenciamento de riscos é até agora, o dia 26 de maio de 2025. Então, as empresas que não fizeram isso ainda precisam correr, porque precisa se avaliar e colocar isso no PGR. E as empresas, por exemplo, numa situação como essa, se não cumprirem, por exemplo, o que está estabelecido pela legislação, elas podem ser multadas? Existem algumas regras nesse sentido? Sim, sim. O próprio Ministério do Trabalho já adiantou que a fiscalização vai acontecer e se a empresa não cumprir com essa determinação, ela será sim multada, a princípio uma multa administrativa, mas o trabalhador que se sentir prejudicado também pode buscar uma indenização porque estava exposto ao risco, a empresa não tomou nenhuma providência na Justiça do Trabalho, por exemplo. O caso de burnout mesmo, que é uma situação que tem crescido muito aqui no Brasil, né? No mundo inteiro, mas quando estamos falando da nossa realidade Brasil, é um tipo de situação que, dependendo do grau, através de um meio jurídico, pode ser até solicitada uma aposentadoria, Henrique? Já aconteceu casos assim? Sim, sim, Viderlan. Na verdade, a gente sabe que o burnout é um esgotamento em virtude do trabalho. Essa expressão, que é a expressão Sim. em inglês, ela se refere a isso. Então, necessariamente, quando o profissional médico diz que aquele trabalhador está com burnout, ele faz o link imediato com o ambiente de trabalho. E se, infelizmente, aquele adoecimento não tem uma perspectiva de melhora, se, infelizmente, aquele trabalhador está sujeito àquela doença durante muito tempo, ele pode sim se aposentar até por invalidez. Uma última colocação, um grande receio, acredito, dos colaboradores, dos trabalhadores numa situação como essa, Henrique, é de possíveis retaliações. Né? De repente, a Previdência Social vai lá, afasta o cara, tem um problema realmente alimentar.
Isso também acaba sendo uma coisa que você tem se deparado todos os dias com seus clientes também, como advogado trabalhista, esse receio, por exemplo, rapaz, será que se eu for para a Previdência agora, se eu ficar afastado, eu vou ser demitido por conta dessa situação? O que é que a legislação garante, ampara, por exemplo, para o trabalhador nessa situação? Sim, Videlan, é uma preocupação muito comum. As pessoas imaginam, sim, que se afastarem do trabalho, quando retornarem, serão demitidas, mas o que a gente coloca para esse colaborador, para esse trabalhador, é que se aquela doença está relacionada ao trabalho, ele tem estabilidade de pelo menos 12 meses. E se, eventualmente, o empregador pratica o ato de demitir em virtude do adoecimento, isso pode ser entendido como uma retaliação e cabe, inclusive, uma indenização. Entendo. O importante é que o empregador esteja ciente, né, da necessidade da preservação da saúde física e mental de seus colaboradores e também, é claro, que os colaboradores tenham conhecimento de seus direitos. Henrique, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pelo vasto conhecimento que você tem na área que você escolheu no direito, né, que é a área trabalhista, e volte outras vezes aqui no programa, é sempre um prazer te receber. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, meu amigo. Muito bem, então. Depois de recebermos aqui no estúdio, né, Henrique Messias, nós